Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast Embasado Opinião e o tema de hoje é Eu posso duvidar de tudo? E por isso convidaremos o filósofo René Descartes para a nossa reflexão. Bem, René Descartes foi um filósofo, físico e matemático do século XVII, período dominado pela Igreja Católica, que detinha o poder de controlar o que era escrito e lido pelas pessoas. É pai do cartesianismo, do método científico e fundador do pensamento moderno, ainda muito utilizado hoje no desenvolvimento de estudos e centro de diferentes reflexões. Você deve lembrar das aulas de matemática, mesmo que distante, sobre o plano cartesiano. Pois é, foi René Descartes quem descobriu. Mas o que ele tem a ver com a dúvida? Vem comigo! Para além de fórmulas matemáticas, René Descartes dedicou a sua vida também a reflexões filosóficas, e em uma delas ele disse o seguinte: duvide de tudo, inclusive da própria dúvida. Você pode estar pensando agora, esse cara tá zoando com a minha cara, como é que eu posso duvidar da minha própria dúvida? Pois então, é isso mesmo. Nunca se perguntou o porquê que você está questionando ou perguntando sobre algo? Na pesquisa científica, acontece a todo momento e chamamos isso de problematização. Criamos um problema e precisamos explicar por que aquele problema existe e por que ele precisa de uma solução. Descartes chegou a duvidar de sua própria existência, questionando se ele mesmo existia ou se fazia parte de uma traquinagem de alguma entidade que gostasse de brincar com a consciência alheia. E no meio dessa problemática, ele chegou à conclusão que a única possibilidade é que sua existência fosse verdadeira, pois não haveria como ele pensar se ele não existisse. Famosa frase que você já deve ter ouvido falar: cogito, ergo sum. Ou, se preferir, penso, logo existo. Com isso, Descartes conseguiu provar ao menos uma verdade absoluta sobre a vida, que é a de que existimos, pois estamos a todo momento pensando sobre algo e, se pensamos, só pensamos porque existimos. E você agora pode estar pensando, se Descartes disse isso, devemos duvidar de tudo? Então ele duvidou da existência de Deus? E agora você pode estar pensando, se Descartes disse que devemos duvidar de tudo, então ele duvidou da existência de Deus? E se você pensou isso, é uma excelente pergunta. Pois bem, Descartes era amigo de Galileu, este que falou abertamente sobre a Terra girar em torno do Sol, e não o contrário. Na época do Descartes e Galileu, a Igreja era a instituição mais poderosa, e ir de encontro aos seus dogmas era morte na certa. Mas Galileu e Descartes eram católicos e tinham muita influência na sociedade da época. Mas essa influência não impediu que a Igreja condenasse e perseguisse Galileu, o que o obrigou a fazer uma série de modificações em seus textos. E Descartes, ao perceber isso, logo se prontificou a rever a sua posição e continua a sua frase: duvide de tudo, inclusive da própria dúvida, mas não duvide de Deus. E em um dos seus escritos, ele disse ainda: se eu, imperfeito, penso Deus que é perfeito, logo Deus existe. Por quê? Porque é Deus que, em sua perfeição, permite que eu, imperfeito, pense nele que é perfeito. É claro que, com isso, Descartes conseguiu publicar os seus escritos e reflexões sobre diferentes temas na época. O que é interessante a gente focar aqui é a importância que a dúvida possui em nossas vidas. Sem nossas dúvidas, provavelmente nem teríamos avançado cientificamente ou tecnologicamente. A pergunta, o questionamento, está na raiz do processo de aprender. Aprendemos porque perguntamos e perguntamos porque não sabemos sobre o que estamos perguntando. Você já deve ter percebido que existe um período da infância em que a criança é uma verdadeira máquina de fazer perguntas. As perguntas vão surgindo de todos os lados, parecem não ter fim. E as respostas que damos criam outras perguntas, e mais outras e outras. Talvez criança seja uma versão menor do Descartes, dada a cada pai e mãe. Mas é assim que a criança vai criando a sua percepção de mundo, que cria suas interpretações das coisas que estão ao seu redor. E eu acho que nunca deveríamos deixar de alimentar essa prática de fazer perguntas sobre tudo.
Fazer uma pergunta presume que não sabemos sobre algo. Não saber presume que precisamos procurar respostas, e procurar requer contato com outras percepções, com variadas posições e opiniões sobre diferentes assuntos. E agora eu espero ter provocado uma fagulha de reflexão em você e que você alimente o seu lado questionador. Duvide das coisas, inclusive de tudo que eu acabei de te dizer aqui agora. Eu sou Daniel Bramo e esse foi o Embasado a Opinião de hoje. Se você gostou, curte e compartilhe com os amigos e espero encontrar você na próxima. Valeu!